Olá, querido irmão, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma celebração ao nosso Deus, ainda nesse formato virtual, formato que tem, é certo, nos impedido de estarmos juntos, mas que também tem nos possibilitado chegar mais longe, tem nos possibilitado alcançar mais pessoas também. Nós sabemos que tudo isso, todo esse tempo que temos vivido nos causa incômodo, mas sabemos que Deus está no controle de tudo, Deus nunca perdeu o controle. Por isso nós nos alegramos mesmo em meio a esses tempos tão difíceis que temos vivido, mesmo em meio a tantas incertezas, nós nos alegramos sabendo que o Senhor está no controle de tudo, nós descansamos no cuidado do Senhor. Eu quero te convidar a compartilhar o link dessa mensagem com seus amigos e familiares. Quero te convidar a se desligar de tudo que está à sua volta agora e estar com a sua atenção totalmente voltada para juntos celebrarmos, prestarmos culto ao nosso Deus. Se você tem um motivo de oração, deixa aí nos comentários. Se você tem uma necessidade, se você está enfrentando dificuldades, entre em contato conosco. Nós estamos aqui prontos para te ajudar, para suprir a sua necessidade dentro das nossas condições, te ajudar a passar por esse momento. Tá bom? Nós vamos orar nesse momento e em seguida nós iremos louvar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos dado o que precisamos. Nós temos em Ti, Pai, um Deus provedor, um Deus protetor, um Deus que nunca perdeu o controle, ainda que a situação pareça complexa para nós, ainda que a situação pareça fora de controle para nós, o Senhor nunca perdeu o controle e nós te damos graças por isso. Nós, aqui reunidos, queremos prestar culto ao Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti. Que o Senhor, Pai, possa nos edificar, nos transformar. Que o Senhor, Pai, possa nos falar nesse tempo. Em nome de Jesus, Deus. Nós somos gratos por poder louvar e engrandecer o Teu santo nome. E Te agradecemos por mais essa oportunidade. Fala com cada um, alcança cada um aonde estiver ouvindo essa mensagem, que os nossos corações sejam transformados, que as nossas vidas Te glorifiquem em tudo, para a glória do Teu nome. Mais uma vez eu Te peço, fala aos nossos corações e alcança, Pai, aqueles que o Senhor quer alcançar através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Canto diferente, novo, que vem do nosso coração, para louvar nosso grande Rei, Jesus nosso Redentor. Canto diferente, novo, que vem do nosso coração, para louvar nosso grande Rei, Jesus nosso Redentor. Pois Ele abriu as portas da nossa salvação, caminho vivo e novo pra nossa adoração. Abriu as portas da nossa salvação, caminho vivo e novo pra nossa adoração.
da nossa adoração. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo. Sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, Senhor. Sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, Senhor. Sobre todos és Senhor. Aleluia, sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, Senhor. Sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, Senhor. Sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao 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 Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. Nós vamos continuar o estudo dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e
Hoje nós vamos estudar os versículos 6 a 10 do capítulo 3. Quero pedir que você acompanhe a leitura juntamente comigo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos 6 a 10. E diz assim: Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele e por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Senhor, fala aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, Deus. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Nós já vimos que o que motivou o envio de Timóteo a Tessalônica foi a preocupação de Paulo com aqueles irmãos. Por ter ficado pouco tempo naquela cidade, Paulo ele se preocupava se aqueles irmãos não se desviariam, não esfriariam, se as investidas daqueles que tentavam contra a fé daqueles irmãos não teria êxito, e por isso Paulo ele fica sozinho, como nós já ouvimos aqui, e ele envia Timóteo até Tessalônica. Nós já ouvimos então que Paulo ele enviou Timóteo para avaliar o estado da fé daqueles irmãos e também para encorajá-los, não apenas para querer saber se eles estavam firmes ainda ou não. Isso era sim um dos motivos pelos quais Paulo enviou Timóteo a Tessalônica, mas também para encorajá-los, para motivá-los a continuar perseverando. Paulo ele tinha uma preocupação quanto às investidas de Satanás para abalar a fé daqueles irmãos e desviá-los da verdade. Por isso, então, como eu disse, Timóteo é enviado a Tessalônica. Paulo ele abre mão da presença de Timóteo e o envia àquela cidade para fortalecê-los. Paulo, ele agora, depois de dizer a razão pela qual ele envia Timóteo àquela cidade, como eu disse, como nós ouvimos na semana passada aqui com o Rogério nos ensinando, nós então vamos ver aí nesse trecho que lemos, Paulo então, ele falando da volta de Timóteo, depois de estar em Tessalônica, quando Timóteo chega a Corinto, você pode ver isso ali em Atos capítulo 18, e então Paulo ele vai dizer como as notícias que ele recebe de Timóteo deixam Paulo tão alegre, tão entusiasmado, que Paulo imediatamente passa a escrever essa primeira carta àqueles irmãos, demonstrando o quê? Toda a sua gratidão pela firmeza deles, por eles se manterem firmes, por eles perseverarem. Além de Paulo expressar o seu desejo, é claro, de estar com eles para que continuem crescendo. É sobre isso que nós vamos ver, é isso que Paulo nos fala, é isso que Paulo vai nos mostrar nesses versículos que lemos. No versículo 6, então, eu gostaria de ler mais uma vez com você. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Paulo, como eu disse, ele relata, agora ele vai falar, olha, Timóteo, eu já mandei Timóteo, agora ele voltou. E o que eu ouvi de vocês foi algo tão bom, o que eu ouvi de vocês foi algo que animou tanto o meu coração. E Paulo ele expressa isso dizendo que Timóteo trouxe a ele boas notícias a respeito dos cristãos tessalonicenses. Essa expressão boas notícias é vista em todo o Novo Testamento no sentido de proclamar o Evangelho. Aquelas boas novas que nós sempre falamos, né? O que são as boas novas? Essa pergunta que sempre está presente quando nós estamos falando acerca de anunciar o Evangelho. Essa expressão que Paulo usa de estar recebendo boas notícias
em todo o Novo Testamento, essa expressão tem o sentido de proclamar o Evangelho. E nós podemos sim ver como essas notícias, as notícias sobre o progresso daqueles irmãos, da firmeza deles diante das tribulações, ou seja, o amadurecimento deles, diz respeito a boas novas, sim. Por quê? Porque ao passo em que aqueles irmãos que foram alcançados, eles se firmam, eles prosseguem seguindo a Cristo, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às tribulações, eles não esmurecem, eles não desistem da caminhada, eles não ficam pelo caminho. Quando eles agem dessa maneira, as boas novas do Evangelho são anunciadas aos perdidos. Principalmente aqueles com quem essas pessoas se relacionam no dia a dia, amigos próximos e familiares. Quantas pessoas são edificadas, impactadas, conhecem a Cristo através da forma de viver de nós cristãos, que não sucumbimos às provações, que não ficamos pelo caminho diante das dificuldades. Quantas pessoas são impactadas pelo nosso bom testemunho nos momentos mais difíceis das nossas vidas? As boas notícias apresentadas por Timóteo dizem respeito justamente à firmeza, ao modo de viver daqueles irmãos. E essas boas notícias, elas tinham dois aspectos: a fé e o amor que eles tinham. Paulo, ele liga essas duas qualidades também em outras passagens, e se você quiser acompanhar comigo, Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios no capítulo 1, no versículo 15, Paulo diz: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Perceba, a fé e o amor. Em Filemão também, versículo 5, Paulo diz: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Mais uma vez, Paulo ligando essas duas qualidades, a fé no Senhor Jesus e o amor por todos os santos. Para Paulo, a fé, que é um dom de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9, se você quiser acompanhar a leitura comigo, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, para Paulo, a fé, que é um dom de Deus, nos leva a crer em Cristo. E dessa maneira, em consequência do crer em Cristo, nós recebemos a salvação. E o amor de Deus que atua em nós e é visto na forma como nos relacionamos como irmãos, são qualidades essenciais ao cristianismo. A fé e o amor estão presentes na vida daqueles que são verdadeiros cristãos. Aqueles que de fato foram alcançados por Cristo, aqueles que vivem o evangelho do reino. Esses possuem essas duas qualidades que Paulo coloca aqui e que Timóteo relata que eram vistas de maneira clara na vida daqueles irmãos. A fé e o amor. Dessa forma nós vemos que a fé e o amor relatados por Timóteo tiraram quaisquer dúvidas que Paulo pudesse ter em relação ao desenvolvimento daqueles irmãos. Se ainda havia alguma dúvida em Paulo acerca de que se aqueles irmãos de fato permaneceram firmes, se aqueles irmãos de fato permaneciam seguindo a Cristo, se aqueles irmãos de fato permaneciam fiéis à doutrina que receberam, o relato de Timóteo vai tirar qualquer dúvida, qualquer preocupação de Paulo. Paulo continua o seu relato, Timóteo continua, e a continuação do relato de Timóteo vai aumentar ainda mais a confiança de Paulo. Timóteo, ele relata como aqueles irmãos sempre guardam boas recordações de Paulo e seus companheiros.
É muito interessante nós olharmos que a ausência física de Paulo em Tessalônica não desfez o vínculo que ele possuía com aqueles irmãos, não fez com que aqueles irmãos esquecessem de Paulo. Isso fica claro no desejo daqueles irmãos de ver Paulo e seus companheiros. Aqueles irmãos, eles sempre guardavam boas recordações acerca de Paulo. É o que Timóteo relatou a Paulo. E desejavam ver Paulo e seus companheiros, assim como Paulo também queria vê-los. É interessante nós, ao olharmos para esse relato, nos atentarmos para a importância de um relacionamento verdadeiro com aqueles a quem anunciamos o Evangelho. A forma como eu e você vivemos precisa dar autoridade, precisa validar aquilo que nós falamos. Também a forma como nós nos portamos diante das dificuldades. Por fim, em todos os aspectos da nossa vida, a forma como nós vivemos, nos relacionamos, a forma como as pessoas nos veem agindo, precisa validar as nossas palavras. A mensagem que pregamos precisa estar associada à forma como vivemos, caso contrário, não alcançará o coração das pessoas e soará tão somente como hipocrisia. Falaremos aquilo que não vivemos. E ainda que você fale para alguém que não tem convívio, que não convive com você, em algum momento essa pessoa passará a conviver e verá que tudo aquilo que é dito, se não visto na sua vida, é hipocrisia. Aqueles irmãos, eles tinham o desejo de ver Paulo, porque a forma como Paulo se relacionou com eles foi verdadeira e a mensagem que ele pregou era vista no seu modo de vida. O que Paulo disse, o que Paulo ensinou, o que Paulo pregou, era o que Paulo de fato vivia, é o que era visto na vida de Paulo. Por isso a mensagem do Evangelho alcançou aqueles irmãos e eles permaneciam firmes mesmo diante de lutas e aflições, mesmo diante das investidas daqueles que tentavam desviar aqueles irmãos da fé em Cristo, eles se mantinham firmes. Porque eles haviam sido ensinados por Paulo, sim, através das suas palavras. Mas esse ensino, ele ultrapassava os limites apenas da teoria. E assim, aquilo que Paulo falava, os ensinava também através das suas ações, através da sua vida, nos mostrando ainda mais a importância de nos relacionarmos, de vivermos de uma maneira em que as pessoas vejam Cristo nas nossas ações. Assim como a forma como Paulo vivia validava a sua mensagem. A forma como aqueles irmãos estão vivendo anunciam as boas novas aos que estão à sua volta. Versículos 7 e 8, Paulo prossegue e diz, por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Paulo, ele expressa como a notícia de que aqueles irmãos permanecem firmes e lhes trouxe ânimo. Paulo fica extremamente feliz em saber que aqueles irmãos não abandonaram a fé. Isso porque Paulo sempre enfrentava perseguições de todas as ordens. Você acompanhando o relato, em Atos dessa viagem missionária de Paulo, das viagens missionárias de Paulo, você vai ver que Paulo, por todas as cidades onde passava, Paulo era perseguido, Paulo enfrentava severas privações, Paulo era severamente castigado, preso. Paulo, ainda assim, ele não cumpria apenas uma tarefa, ele apenas não cumpria um trabalho.
ele se relacionava com aqueles a quem anunciava o Evangelho, mesmo em meio a tantos problemas, a tantas perseguições, a tantas lutas. Paulo, mesmo diante, como eu disse, de tantas dificuldades, ele se relacionava com aquelas pessoas às quais ele anunciava o Evangelho. Por isso, além das lutas e perseguições, Paulo ainda carregava preocupação com os crentes de todas as igrejas, fruto do seu trabalho direto ou indireto. Nós vemos isso claramente em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Se você puder acompanhar a leitura comigo, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo ele diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. Paulo, ele fundava uma igreja, ele plantava uma igreja, ou ele fortalecia um trabalho, ele passava por uma igreja que havia sido fundada. E ao sair dali, Paulo não simplesmente dizia, quer saber? O que eu podia fazer eu fiz, agora não depende mais de mim. Paulo, ele se preocupava, ao contrário desse tipo de pensamento, ele se preocupava com os crentes de todas as igrejas. Ele carregava essa preocupação, porque ele sabia que aqueles que perseguiam a ele também tentariam desviar os irmãos das igrejas por onde ele passava. Paulo sentia que a vida daqueles a quem pregou estava tão ligada à sua, que no versículo 29 do capítulo 11 de 2 aos Coríntios, que nós lemos agora, o versículo 29 diz: quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Paulo se preocupava com os irmãos de todas as igrejas por onde passou. Paulo tinha um envolvimento com aqueles irmãos. Como eu disse, Paulo não apenas realizava um trabalho, cumpria uma tarefa de forma fria, não. Paulo tinha um envolvimento com aqueles irmãos, por isso, ao receber notícias da permanência e firmeza daqueles irmãos na fé em Cristo, para Paulo era como receber vida. Era como receber renovação da sua vida espiritual. Por isso nós lemos Paulo dizendo: pois agora vivemos. Porque vocês permanecem firmes no Senhor. Porque vocês não se desviaram. Porque vocês não se deixaram levar pela falsa mensagem. Por isso eu vivo. É o que diz Paulo. Versículos 9 e 10 de 1 Tessalonicenses 3, Paulo diz: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Paulo reconhece que a firmeza daqueles irmãos não é fruto apenas da ação deles. Paulo sabe disso. Paulo sabe que a firmeza daqueles irmãos tem sim a ver com a escolha deles de servir a Cristo, de obedecer a Cristo, mas é fruto também da ação divina, e por isso Paulo não consegue expressar toda a gratidão que tem a Deus por isso. Paulo está extremamente feliz com as notícias que recebeu e enxerga claramente o processo de santificação vivo na vida daqueles irmãos. Esse processo de santificação que envolve sim a ação do crente em lutar contra a sua carne todos os dias, dizer não à sua carne, e envolve também a ação do Espírito, capacitando o crente a vencer a luta contra a carne. É a consciência de que esses irmãos estão ativamente nesse processo que faz com que Paulo se sinta extremamente feliz, agradecido e não encontre palavras para expressar toda a sua gratidão a Deus por isso.
Por isso Paulo insiste em orar dia e noite, noite e dia a Deus, para demonstrar toda a sua gratidão pela firmeza dos Tessalonicenses. E é claro, noite e dia Paulo orava, porque queria vê-los novamente. Paulo queria estar com esses irmãos novamente, pessoalmente. Assim como eles queriam vê-los, Paulo também queria. Assim como aqueles irmãos em Tessalônica queriam estar com Paulo novamente, Paulo também tinha um desejo ardendo no seu coração de estar com aqueles irmãos. Por isso Paulo diz, noite e dia nós oramos, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente. E vê-los pessoalmente também, para suprir o que falta à sua fé. Suprir significa emendar, como consertar uma rede, mas também significa equipar, encorajar a continuar progredindo. Paulo não está indicando, quando ele diz quando ele fala de suprir o que falta à fé deles, Paulo não está indicando que há alguma falha a ser corrigida ou que aqueles irmãos estão demorando demais para se desenvolver na fé. Não é isso que Paulo está falando, mas Paulo está deixando clara a necessidade de um crescimento contínuo. Paulo sabe que a fé cristã é algo que precisa se desenvolver, não é algo instantâneo. Paulo sabe disso, por isso deseja estar com eles para equipá-los ainda mais, para motivá-los a continuar crescendo. Filipenses capítulo 1, versículo 9 diz, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Colossenses 1,10 diz isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Perceba como Paulo já falou disso em outras cartas. Assim como Paulo fala aqui, como Paulo fala aos Tessalonicenses, ele vai falar também aos Filipenses, ele vai falar depois também aos Colossenses. Paulo está deixando claro a necessidade de que o cristão busque crescer cada dia mais e não pense que o que recebeu é suficiente sem que este se esforce cada dia mais para conhecer a Deus e se parecer com Ele dia após dia. Desde o momento em que você levantou as suas mãos, desde o momento em que você disse, Senhor, reina no meu coração, Senhor, eu quero viver para Ti, vive em mim. Desde esse momento, o momento da sua conversão, todos os dias nós precisamos buscar conhecer mais a Deus. Nós precisamos buscar nos parecer mais com Ele, crescer mais. Assim estaremos mais equipados para lutar contra a nossa carne, para vencer os desejos da carne, capacitados pelo Espírito, e assim nos mantermos fiéis, firmes, não esmurecermos, independente do momento, independente das circunstâncias. É preciso nos esforçar em conhecer mais a Deus e a sua vontade. Paulo, como nós já dissemos, ele estava preocupado com o progresso daqueles irmãos em Tessalônica. E o relato de Timóteo deixa claro que era possível ver esse progresso através da forma como eles estavam vivendo. A forma como eles viviam anunciava as boas novas àqueles que estavam à sua volta. Por isso Paulo fala exatamente isso. Olha, Timóteo trouxe para mim boas notícias acerca de vocês. Quando Timóteo chegou a Tessalônica e começou a ver a forma como aqueles irmãos viviam, quando ele volta, ele diz para Paulo, olha, a forma como eles vivem anuncia as boas novas. A maneira como aqueles
cristãos em Tessalônica se comportavam diante das lutas e provações, anunciava Cristo àqueles que estavam à sua volta. Eles não viviam desesperados. Diante das perseguições, eles não desistiam. Mas eles se mantiveram firmes, fiéis. Eles certamente não se comportavam como aqueles que vivem sem se preocupar com o seu testemunho. Que vivem quase com um padrão mundano. Sabe gente que nem parece que é crente. Sabe gente que diz que é crente, mas quando você comenta com algum vizinho, com alguém, e diz, olha, fulano, fulana, diz, não, essa pessoa é crente. Fica claro que aqueles crentes em Tessalônica não eram esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que vive, como eu disse, de uma maneira, um padrão quase mundano, e aí quando acontece algo, quando enfrentam alguma dificuldade, se tornam os crentes mais fervorosos que o cristianismo já viu. Quando estão diante de um momento como esse que nós estamos, clamam, oram, jejuam, buscam incessantemente, porque precisam da dificuldade para de fato buscarem a Deus. Eles também não esses crentes em Tessalônica, também não se comportavam como aqueles que demonstram uma espiritualidade que ultrapassa todas as barreiras do nosso entendimento, que ultrapassa todos os limites da nossa humanidade caída. E diante da primeira dificuldade, eles esfriam, abandonam a fé, porque julgam que Deus não foi justo. Eu sou muito fiel para passar por esse tipo de provação. Eu sou um crente muito justo, muito fervoroso. Eu sou alguém que sirva a Deus com verdade. Deus não podia permitir que eu passasse por isso. E com esse tipo de pensamento abandonam a fé. Os crentes em Tessalônica, no relato que Paulo recebe de Timóteo, nós vemos que esses irmãos, eles não condicionavam sua fé às circunstâncias. Ao contrário, eles permaneciam fiéis naquilo que receberam. Eles se mantinham firmes em todos os momentos. Eles testemunhavam e anunciavam Cristo a todos e em todos os momentos. Porque, como disse, a sua fé não estava condicionada às circunstâncias, momentos bons ou momentos ruins, saúde ou enfermidade. Aqueles irmãos viram através da conduta de Paulo e seus companheiros uma fé viva. E através da conduta daqueles irmãos, através da forma como viviam, eles também demonstravam uma fé viva. Por isso, querido, a minha oração, o desejo do meu coração, é que a minha e a sua fé também não estejam condicionadas às circunstâncias. Que nós não esperemos que algum parente, familiar ou que até nós mesmos caiamos num leito de hospital para que a nossa fé então seja colocada em prática. Que nós, de fato, vivamos um cristianismo puro, autêntico, verdadeiro. Da mesma maneira, querido, que eu e você não sejamos aqueles que dizem ser espirituais, que dizem ser verdadeiros cristãos, mas diante da primeira dificuldade, abandonam a fé. Que nós permaneçamos fiéis a esta palavra e, como eu disse, que a nossa fé não esteja condicionada às circunstâncias, querido. Independente do momento, Ele continua sendo Deus, as suas promessas não vão falhar.
independente das circunstâncias. Se o pior acontecer, nós estaremos com Cristo, se de fato somos crentes fiéis. Que na nossa conduta, na forma como vivemos, também se veja claramente a fé e o amor, como se via nos crentes tessalonicenses. Que a forma como nós vivemos valide as nossas palavras, a forma como nós vivemos como corpo e a forma como nós vivemos e nos portamos diante daqueles que não conhecem a Cristo. Eu repito mais uma vez que a nossa fé não esteja condicionada às circunstâncias, mas que em todos os momentos, a forma como vivemos, independente se o momento é de provação ou de bonança, que a forma como vivemos transmita as boas novas aos perdidos, aos nossos amigos e familiares e àqueles que nos observam onde quer que estejamos. Que em nome de Jesus, em todo tempo, em todo momento, independente do que estivermos enfrentando, que nós nos mantenhamos fiéis, que nós vivamos de acordo com os mandamentos do nosso Senhor, que nós vivamos de acordo com a sua palavra, em obediência aos seus mandamentos, que dessa maneira, através da forma como vivemos, nós anunciemos as boas novas do Evangelho. Quero terminar repetindo para você que a nossa fé, que a nossa firmeza no Evangelho não estejam condicionadas às circunstâncias, mas que nós de fato vivamos um cristianismo verdadeiro, que nós possamos testemunhar a tantos quantos pudermos através da forma como vivemos e não apenas através das nossas palavras. Aliás, como já dissemos aqui, que as nossas ações, que a forma como nós vivemos valide as nossas palavras. Que é exemplo dos crentes em Tessalônica, estejamos firmes, nos mantenhamos fiéis, independente das circunstâncias. Que não negociemos aquilo que recebemos na santa palavra, por qualquer discurso que pareça bonito. E que não desistamos de caminhar, de seguir firmes, por causa das dificuldades. Que não nos esqueçamos do Deus ao qual servimos no momento da bonança. Mas que em todo o tempo, que em todos os momentos, permaneçamos firmes e fiéis ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que juntos, Pai, celebram a Deus, celebram ao Senhor juntamente conosco. Que a Tua palavra encontre lugar em cada coração e que nós vivamos servindo ao Senhor, fiéis a Ti, independente das circunstâncias. Que é exemplo daqueles irmãos em Tessalônica, conforme vimos relatado, que nós, Pai, vivamos por quem o Senhor é, que nos mantenhamos fiéis e firmes na Tua palavra, que nós não negociemos, Pai, aquilo que aprendemos na Tua palavra. E que as nossas vidas em tudo Te glorifiquem e deem testemunho do Senhor e anunciem as boas novas àqueles que nos cercam. Esse é o nosso desejo, Pai. Que a forma como vivemos valide as nossas palavras e fale acerca do Senhor para as pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, Deus. Quero orar, Deus, também pedindo que o Senhor transforme o coração daqueles que ainda não se renderam ao Senhor, daqueles que ainda não aceitaram o Senhor como Senhor de suas vidas. Alcança esses, Pai, para a glória do Teu nome.
que eles possam, com sinceridade em seus corações, dizer: Senhor, vem reinar na minha vida, vem reinar em meu coração. E eu quero orar também, Deus, para que nós não sejamos hipócritas, que falam daquilo que não vivem, mas que, ao contrário, que a nossa vida anuncie as boas novas. Que a nossa vida, tudo que fizermos, transmita a Cristo aos perdidos. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Quero mais uma vez lembrar para você, qualquer dificuldade que você esteja enfrentando nesse tempo, nesse período, nos procure. Se você tem participado das nossas celebrações nesse formato, você quer conhecer mais da nossa igreja, daquilo que fazemos, você pode entrar também em contato conosco. Se você quer conhecer mais a Deus, a sua palavra, você quer receber um estudo bíblico, entre em contato conosco também. Nós estamos com uma equipe pronta para sentar com você e ter um tempo de estudo devocional, para que você aprenda mais acerca desse Deus que nos alcançou e sobre quem nós pregamos, a quem nós anunciamos. Se você tem enfrentado algum problema e precisa de um aconselhamento, se você precisa abrir seu coração, se você precisa de uma ajuda, que não seja comida também, se você precisa de comida, de alimento, conte conosco. Mas de repente o que você precisa não é alimento. O que você precisa diz respeito à sua alma, nos procure. Nós estamos aqui prontos também para sentar com você, para te ajudar, para tomar um café e buscar um caminho bíblico para qualquer problema que você esteja enfrentando. Conte conosco, vamos caminhar juntos. Nós somos a igreja do Senhor. Então, eu quero repetir, se você tem nos acompanhado, você quer conhecer mais, nos procure. Se você quer um estudo bíblico, nos procure. Se você tem algum problema e que você quer compartilhar e precisa de ajuda e direção, nos procure. Tá bom? Tem aí as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Você pode deixar aí no YouTube, dizer: olha, entra em contato comigo e nós faremos isso. Tá bom? Deus abençoe sua vida, fique na paz. Nós estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical, nossas celebrações de quarta-feira. Participe conosco, esteja conosco. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz.